Voltamos com o último bloco do Observatório da Imprensa, que hoje tem o apoio, o suporte e a inspiração de duas grandes historiadoras para analisar a independência do Brasil pela visão da imprensa daquela época. Isabel Lustosa, nós estamos falando em Hipólito da Costa e é uma matéria sua, é o campo seu, não é? Qual foi a posição dele diante da independência? Né? O Hipólito, tal como o José Bonifácio, era um defensor desse império, o grande império atlântico, em que vibrou. Aliás, a publicação do Correio Brasiliense é motivada pela vontade que ele tem de que o rei fique aqui, de que o Rio de Janeiro passe a ser a sede do Império sem se separar de Portugal. Era só a inversão do eixo, mas o sonho do poderoso Império Atlântico continuou com ele e continuava também com o Zé Bonifácio, não fosse a evolução constitucionalista do Porto, que aí eram pessoas contrárias ao projeto deles. Então, depois que ficou claro que os portugueses lá, os constitucionalistas, tinham um projeto, digamos, recolonizador, mas pelo menos de controle da antiga colônia, eles, tanto o Zé Bonifácio, que aderem a um projeto de autonomia para preservar, inclusive, uma ordem monárquica, constitucional, mas com uma força maior para o imperador. Tanto que o Zé Bonifácio achava que o imperador podia dar a Constituição, não havia necessidade de uma constituinte, ele não era um entusiasta da constituinte. O Hipólito também não. Então, a briga do Hipólito durante o ano de 22 é com o pessoal mais à esquerda, digamos assim, com relação ao tipo de monarquia constitucional, a discussão sobre um projeto de constituinte, que depois é reproduzida no jornal aqui do Frei Sampaio, né, que vai criar uma confusão com o Cipriano, com o pessoal mais radical, é porque o projeto foi publicado lá pelo Hipólito e eles dizem que foi mandado daqui para lá pelo Zé Bonifácio. Sim, então o Hipólito tem uma posição, é a favor da independência, mas o modelo de governo e de império vai ser mais conservador. Lourdes Lira, você tinha falado antes sobre, digamos, a construção, o marketing da independência, depois da independência, já em 25, né? Como é que foi isso? Como é que foi? Já esqueçamos 22 e vamos para 25, quando a coisa começou a ser... Como é que isso foi construído? É importante ver que em 1822, várias datas foram definidoras do rompimento, da separação, da independência. O janeiro, etc. Mas no momento em que a Câmara do Rio de Janeiro, no 7 de setembro de 22, emite uma circular às demais câmaras do Brasil, solicitando e sugerindo a aclamação, a outorga do título de defensor perpétuo e de imperador constitucional ao Dom Pedro, e eles retornam dizendo sim, se define que o 12 de outubro, aniversário do Dom Pedro, será o dia da aclamação. Esse dia da aclamação fica, então, o escolhido na época para marcar a independência, que é um processo, isso acontece em todos os lugares, em todos os países. Mas, no processo, aí foram criados, a partir do 12 de outubro, isso é importante se observar, é a partir do 12 de outubro que o primeiro se define por decreto real o primeiro ano da independência. A partir de outubro, as armas do império, símbolos, etc. No processo de reconhecimento, aí entra a diplomacia. Portugal, todos os países do mundo têm que reconhecer esse país independente. Novo país. E o novo país, e todos os outros dizem que só reconhecerão após o reconhecimento de Portugal. Os portugueses, o Dom João VI, que já tinha fechado, né, as cortes, então ele exige que o reconhecimento não seja uma exigência do Brasil,
como é o normal, mas sim num processo de negociação. Ou seja, exigia que o Brasil reconhecesse ele como rei e imperador, e nesse momento ele concedia ao filho a soberania do Brasil. O que significa isso? Uma substituição do princípio de aclamação dos povos, que estava lá no título do Dom Pedro. Tem um artigo, e é assim que está na Constituição, que todos os documentos, o tratamento seja Dom Pedro, por graça de Deus e unânime aclamação dos povos, defensor perpétuo e imperador constitucional do Brasil. Toda a documentação começava com esse título. Quer dizer, é uma legitimidade, né? Legitimidade do princípio de aclamação dos povos. Que é uma votação, seria? Mas para eles era importante o simbolismo. Por isso que mandaram os editais às câmaras municipais, que era o órgão... Era reconhecimento popular. Popular, né, do reconhecimento popular. Ora, no momento em que o Portugal concede a soberania, ele retira esse princípio que a soberania foi aclamada. Foi por unânime aclamação. Isso deu um problema seríssimo. Claro. Mas é isso que faz com que o 7 de setembro seja a data? Porque o 7 de setembro... É um ato do príncipe. É o ato do príncipe. Pedindo... Olha, é imediatamente após, no dia 25, porque o tratado, há uma conversa longa... Com Dom Charles Pedro reage, diz que vai haver problema, no meu artigo tem todos os depoimentos, mas o tratado é assinado em 5 de setembro de 1825. Se escolhe a data em 25. 25. 7 de setembro é a data festiva e é uma festa no Rio de Janeiro, em que se anuncia que fomos reconhecidos como império. 25 se fala, 26 vem o Aurora Fluminense dizendo é preciso que se comemore, convocando o povo às comemorações do 7 de setembro, que é a data do aniversário da proclamação, e aí vem o documento que faltava, que é o relato, chama-se o relato do padre Belchior, que é um companheiro de viagem do Dom Pedro a São Paulo, tinha sido também deputado por Minas às Constituintes Brasileiras, a Assembleia Constituinte 23, e é a primeira narrativa do 7 de setembro, do grito às margens do Ipiranga. É incrível que ele diz que foi ele que abriu os decretos, Dom Pedro pediu para ele ler, ele leu, Dom Pedro perguntou a ele o que fazer, não resta outra maneira ele senão praticamente dar o grito. Proclamou a independência. O padre Belchior. Então, o documento, 27, aí você vai nos documentos, todos os jornais dos dias, aí as comemorações se repetem todo 7 de setembro no Rio de Janeiro. A partir de 25. No Rio de Janeiro tem sempre festividade, agora as referências são sempre assim, também o 7 de setembro, ao grito do Ipiranga. E é em 1827 que se cria um decreto, incluindo a data do 7 de setembro, consagrando o 7 de setembro, junto com o FICO, o 9 de janeiro, com o 12 de outubro, com o 25 de março, que é da Constituição Brasileira, ou seja, a data está ali. Mas todos os cronistas e documentos da época continuam vendo o 12 de outubro.